Bom dia a todos, bom dia a todas. É um Bom grande dia. prazer estar aqui com todos hoje, nesse nosso evento, com especialistas de renome, que sabem muito sobre o nosso tema. Vou iniciar passando algumas instruções para aqueles que quiserem escutar o nosso evento em português ou em espanhol. Nós temos tradução simultânea. A tradução fica na barra de baixo do Zoom, Interpretation, Interpretación. Tem português, tem espanhol e tem off, que é o som original. Por favor, fiquem à vontade para escolher o seu idioma. Ao final do nosso evento, teremos um espaço de debate para perguntas, comentários, exposições de ideias. Então, por favor, fiquem à vontade para utilizar o nosso chat, assim como para utilizar Questions and Answer, que também fica aqui na barra abaixo do Zoom, entre o chat e a parte de participantes. Estaremos atentos a esses dois itens para a gente poder seguir com o evento e com os nossos comentários. Meu nome é Anushka Soares, sou coordenadora de projetos do Programa Regional Segurança Energética e Mudança Climática para a América Latina, da Fundação Konrad Adenauer. Mais uma vez, eu informo que é um grande prazer estar aqui com vocês, em nome da nossa diretora Nicole Stopfer, que não pôde estar conosco hoje, também o nosso agradecimento a todos os presentes. A Fundação Konrad Adenauer é uma fundação política alemã, ligada ao Partido Democrata Cristão, CDU. Os nossos princípios básicos são liberdade, justiça e solidariedade. Estamos presentes em mais de 100 países e temos como objetivo contribuir para promover a democracia, o Estado de Direito e a economia de mercado ao redor do mundo. Apoiamos diálogos contínuos sobre política externa, bem como o intercâmbio entre diversas culturas e religiões. Para a CAIS, a segurança energética e a mudança climática tornaram-se peças importantes na estrutura e manutenção da ordem social democrática. Nesse contexto, o ECLA, que é o nosso programa regional, foi desenhado como uma plataforma de diálogo e nossa principal missão consiste em sensibilizar os atores políticos de cada país latino-americano sobre esses temas para que políticas públicas sejam desenvolvidas. Por isso, nós organizamos fóruns de discussões regionais, conferências, seminários, em estreita colaboração com os nossos escritórios locais, e assim como com os nossos parceiros regionais. Temos também a elaboração de relatórios, publicações especializadas e boletins em diversos assuntos. O programa regional está focado na área de mudança climática e segurança energética. E dentro de segurança energética, o que nós temos? Temos a transição para energias renováveis e a integração energética da região como uma vontade de trabalharmos em conjunto, porque nós entendemos que o multilateralismo, através da cooperação internacional, é essencial. O trabalho em blocos, atingimos o maior número de tomadores de decisão, e assim conseguimos implementar melhores práticas de desenvolvimento sustentável. Dito isso, fica mais fácil entender por que estamos aqui hoje com o nosso parceiro GESEL, que estamos muito honrados e felizes de poder fazer essa parceria no nosso segundo workshop na área de mobilidade elétrica. Informamos também que ao final do ano teremos uma publicação com esse tema disponível para todos. Sigam nossas redes sociais, que os senhores terão esse conhecimento.
E o nosso maior objetivo em estar tratando de mobilidade elétrica na região, né, esse processo de transição energética, é poder discutir esse tema com todos, poder entender o que está acontecendo na região nesse momento, como é que estão as regulações, como que funciona essa parte de mobilidade elétrica, né, a nível dos países, México, Colômbia, temos aqui Flávia, que vai contar um pouquinho para a gente de Brasil, Alain, muito bem-vindo, Javier também, muito obrigado, vai contar um pouquinho da Colômbia para a gente. Então, não vou mais segurar, vamos continuar, porque o mais importante está para vir aqui com a apresentação dos senhores. Passo a palavra para o nosso parceiro, o senhor Nivalde Castro. Nivalde, muito obrigada em ter aqui você com a gente. Por favor, a palavra é sua. Nivalde, você está mudo. Já estou falando. Muito obrigado aqui. Obviamente, para nós, do GESEL, que é um grupo de estudos, né, vinculado ao Instituto de Economia da UFRJ, que está fazendo, no próximo ano, 25 anos de existência, né? Temos uma longa parceria com a CAIS. Eu acho que esses objetivos que a NUSCA coloca em relação à Fundação CAIS é muito importante, notadamente para um continente, né, tão complexo e com potencial tão grande de desenvolvimento nesse campo de segurança energética e de mudança climática, né? O tema é muito pertinente, o tema de mobilidade elétrica, obviamente, está muito mais vinculado à questão da mudança climática, né? Nós, hoje, aqui no Brasil, estamos passando por um problema de risco hidrológico derivado diretamente, né, do aquecimento global e de uma política ambiental que não tem dado a devida atenção aqui à nossa floresta amazônica, né? E nesse campo da mobilidade elétrica, ela tem um papel muito grande na medida em que ela, ao nível da descarbonização, ela vai dar uma contribuição muito grande com a substituição dos motores a combustão para os veículos elétricos. Destacando que, a nível mundial, o setor de transporte é o segundo setor mais poluidor do mundo, né? Só estando à frente do setor de geração de energia. Tá? Então, o tema mobilidade elétrica ele é muito pertinente aqui para os objetivos, para esse programa da ECLA, com foco em mudança climática. E nós temos aqui quatro grandes conhecedores do tema, né? Inicialmente, o professor Sidney Martin, que é um professor da USP, que tem é um ícone do setor elétrico brasileiro, graças à sua versatilidade no trato dos diferentes setores e segmentos de energia elétrica, né? A sua própria trajetória acadêmica indica isso. A professora Flávia Concini, que há pouco eu estava falando que, além da simpatia, ela é uma grande especialista, ela coordena um laboratório de mobilidade elétrica na Unicamp, que é uma das grandes universidades públicas que o Brasil tem. Há pouco tempo, fez um relatório analisando as experiências de mobilidade elétrica de diferentes países. É um documento que é uma referência hoje nacional, né, com base não só nos resultados, mas, acima de tudo, na metodologia que foi formulada. Então, é muito importante e agradecemos muito a sua presença aqui, professora Flávia. O Alain Nieto, que está lá na Cidade do México, que é uma cidade que, por si só, a mobilidade elétrica iria cair muito bem, né, por conta de ser uma metrópole com uma dimensão fantástica e com todos os problemas que uma metrópole enfrenta com relação à mobilidade urbana, aonde a mobilidade elétrica irá ajudar muito, não só a diminuir a poluição, mas também a dar uma melhor qualidade de vida
e ele representa uma grande empresa, a ABB, é uma empresa multinacional que percebeu a importância desse segmento aí na transição energética e vai apresentar de uma maneira muito objetiva, como nós já imaginamos, né, o que a ABB desenvolve para garantir a difusão da mobilidade elétrica. E, por fim, o professor Javier Rosero, que está na cidade de Bogotá, da Colômbia, na Universidade Nacional, a principal universidade colombiana. Eu até já tive oportunidade de estar presente lá, de conhecer essa universidade, é uma universidade muito, muito qualificada, e trará a sua experiência como acadêmico aqui no tema. Então, eu passo agora a palavra ao professor Sidney, que, com todo o seu conhecimento, irá nos ajudar a coordenar esse evento que trará contribuições aí para esse objetivo, que é consolidar conhecimento, como a Anushka bem falou, né? Essa integração dos países é muito importante porque nos ajuda a encontrar soluções comuns e acelerar esse processo de difusão da mobilidade elétrica no nosso continente. Muito obrigado, Anushka, muito obrigado a todos, e agora eu ficarei aqui atento, anotando, porque eu quero aprender com vocês, ok? Obrigado. Obrigado a todos, obrigado, professor Nivaldi. Anushka, obrigado pela colocação, pela criação deste ambiente de trabalho, de workshop internacional. Professora Flávia, Alain, Javier, professores, profissionais da área. É muito prazeroso para mim e fico muito agradecido pelo convite, por animar e estar com vocês nessa próxima hora e meia, falando sobre mobilidade elétrica, sobre o ecossistema de mobilidade elétrica. Muito bem, já foi dito aqui, a Anushka nos fez uma introdução, juntamente com o professor Nivaldo, né, sobre a Fundação Konrad Adenauer, sobre o Programa Regional de Segurança Energética e Mudanças Climáticas na América Latina, mas o nosso objetivo é discutir os principais aspectos relacionados a esse ecossistema. Quando se fala em mobilidade elétrica, pensa-se sempre nos veículos, baterias, carregadores, mas, na verdade, há todo um conjunto que envolve esses personagens centrais da mobilidade elétrica, né? E o objetivo é promover a mobilidade elétrica na América Latina. Na América Latina, mais do que nas outras regiões ocidentais do mundo, falta um certo direcionamento na promoção da mobilidade elétrica. Nós já tivemos aqui no Brasil, lá nos anos de 1970, uma inflexão na utilização do álcool, do etanol, em substituição à gasolina, mas vimos que, na ocasião, havia um grande desejo. A política, aliás, sinônimo de política é desejo, um grande desejo em que aquela modificação acontecesse. Hoje, estamos diante da realidade da mobilidade elétrica, a tecnologia está nos disponibilizando essas possibilidades, mas é necessário que se catalise o grande desejo, uma política pública para o uso de todos, para que esse novo tipo de mobilidade possa substituir a esse praticamente um século de carbonização, de queimar combustíveis e lançar na atmosfera. Para isso, é necessária a articulação de vários setores. Tem-se visto uma articulação que não é tão forte ainda, mas pode ser aumentada. As iniciativas das políticas públicas de regulação, visando os veículos elétricos, a mobilidade elétrica, começa a ficar mais robusta. E a nossa participação hoje é colaborar para esse fortalecimento. A tendência mundial, em todas as partes do mundo, demonstram que essa tecnologia é uma tecnologia ganhadora. Não há dúvida que esse será o próximo estágio motor
mobilizador do transporte. Para isso é necessário um certo arcabouço de providências, regulatório, legal, as políticas, como eu disse, que incentive a mudança. Esses esforços para acelerar a eletrificação não são só por conta do transporte. Há alguns vetores que impulsionam essa mudança. A mudança climática, a poluição do ar, a segurança energética e a competitividade internacional das montadoras. Aí eu acho que um forte vetor. As montadoras abraçando a causa, elas por si só criam um mercado atrativo, autossustentado, que vem virtuosamente trazer os benefícios que esperamos. As pesquisas que estão sendo feitas dentro da área de mobilidade focam como obstáculos a vencer os custos de aquisição, a falta de infraestrutura pública para carregamento, as limitações tecnológicas ainda nas baterias e uma certa falta de confiança do consumidor. O nosso objetivo aqui, então, é trocar experiências focando a América Latina. Eu aqui encerro, porque eu não sou palestrante, eu só sou moderador. E agradecendo a Nicole Stopfer, que juntamente com Rubens Rosenthal, do GESEL, estiveram na promoção e na viabilização deste evento. Sem mais demandas, horário Brasil, 11h50. Vamos, então, iniciar com o nosso primeiro palestrante de hoje, que é o Alain Nieto. O Alain vai falar sobre mobilidade elétrica em cidades inteligentes. Eu vou aqui dizer um pouquinho do currículo de cada um dos participantes, à medida em que for apresentando, com um objetivo, é mostrar a vivência, a experiência de cada um deles, que pode ser explorada por todos os que estão participando, fazendo perguntas que serão todas respondidas ao final das apresentações. O Alain ele é engenheiro mecânico e elétrico formado pelo Instituto Tecnológico de Estudos Superiores de Monterrey, no estado do México. Ele tem especialização em integridade de estruturas automotivas pela Universidade de Ciências Aplicadas de Stuttgart, na Alemanha. Também fez especialização em máquinas de combustão interna na Universidade Modena Reggio Emilia, na Itália. Tem um MBA pela University of Phoenix e já ocupou cargos muito importantes em engenharia elétrica de média e baixa tensão, tanto no México como nos Estados Unidos, e também atuou em centros de controle de motores. Ele tem uma experiência em mobilidade elétrica desde 2010, no México, e na ABB, que é a empresa onde ele hoje está atuando, está lá desde 2016, e ele é o líder da mobilidade, do segmento de mobilidade elétrica da ABB. Sem mais delongas, então, por favor, Alain, por 15 minutos, a palavra é sua. Ok. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buen día. No soy muy bueno en el portugués, pero voy a hacer el intento por platicar lo que tenemos ahora en ABB. Tengo aquí mi indicador de tiempo. No quiero pasarme, quiero compartir experiencias con las personas y que tengamos esta interacción y yo también aprender de todos ustedes. Bueno, ABB sí me gustaría mencionar un poco. No nos dedicamos exclusivamente a la parte de carga de vehículos eléctricos, sino que somos una empresa formada desde hace 130 años aproximadamente. Es la fusión entre una empresa sueca y una empresa suiza, formando el nombre de ASEA Brown Boveri, ABB, desde 1988. Somos alrededor de 130,000 empleados, con una participación importante en facturación en diferentes divisiones, incluyendo lo que es robótica, automatización de procesos industriales y lo que es el control de motores. Tenemos presencia en más de 100 países y, bueno, tenemos una calificación crediticia aceptable para poder participar en los diferentes proyectos. En México, bueno, contamos con la parte de carga de vehículos eléctricos
Intentamos siempre seguir lo que son las normativas. La normativa que actualmente nos va a regir en México es la americanizada, siguiendo lo que es más la parte de Estados Unidos y Canadá. Y bueno, ya en México contamos presencia con cargadores de vehículos desde alrededor de 2015. Tenemos presencia en la movilidad eléctrica en más de 50 países. México es uno de ellos. Y lo que es la conectividad con la nube es algo que promovemos mucho, ya que el Internet de las cosas es lo que nos rige actualmente en lo que es el desarrollo de nuestras vidas. Integramos lo que es la tecnología. Tenemos diferentes, ahorita vamos a ver un círculo de todos los elementos que integramos para las soluciones de movilidad eléctrica, y yo soy uno de los expertos dentro de ABB para la parte de movilidad eléctrica, pero contamos con 4 personas que pueden dar el dominio de la movilidad, y más aparte tenemos personas que dan servicio a los sistemas, que son alrededor de 6 entrenadas y certificadas en la parte de movilidad eléctrica en el país. Actualmente esto va arrancando, ¿no? También. Bien, dentro del círculo vamos a empezar por lo que es el almacenaje de energía, que es esta parte. Siempre pues contamos en ocasiones con la posibilidad de que tengamos ausencia de energía de parte de la generadora eléctrica, y ABB propone soluciones para el respaldo energético, que son almacenamiento de baterías y que están conectadas con la red eléctrica, para que al momento de que haya una falla se pueda volver a cargar lo que son los vehículos en el caso de flotillas, y no dejar a lo que es el transporte público o el transporte de repartición sin energía en este momento. La electrónica de potencia, que son los cargadores de vehículos eléctricos, requieren una disciplina de calidad de la energía. Esta disciplina requiere lo que es evitar fluctuaciones con la red y el daño a nuestras infraestructuras eléctricas, para lo cual tenemos soluciones de filtros de armónicos, filtros dinámicos, bancos de capacitores o bases de energía ininterrumpible. Tenemos lo que son subestaciones certificadas, contamos con sistemas de interconexión con la red eléctrica, promovemos mucho lo que es la energía renovable para interconectar a lo que son estos sistemas, y lo que son la protección a las personas es algo muy importante en todos los elementos, incluyendo lo que es la carga de vehículos eléctricos, en la cual pues no todos somos expertos, pero vamos a ser usuarios en el corto plazo. Y otra cuestión muy importante que les mencionaba es el Internet de las cosas, pero además utilizarlo de una manera administrada para optimizar el uso eficiente de los recursos energéticos, principalmente lo que es conectividad con los edificios inteligentes, y hacer el buen uso de estos kilowatts para analizar de qué forma podemos hacer el mejor uso de la energía. Como ABB tenemos lo que es una solución, y dividimos lo que son las ciudades inteligentes en 3 principales rubros. Uno de ellos es lo que es la movilidad eléctrica. Nosotros participamos en la movilidad eléctrica, pero separo movilidad porque es una disciplina muy importante que incluye señalizaciones de tránsito, vías urbanas, rutas de construcción, y eso pues ya vendrá con las autoridades. Sin embargo, nosotros como ABB participamos en lo que es la electrificación de la movilidad, precisamente. Y bueno, están las células más importantes de los equipos. Déjenme regresar a una slide. Voy a presentar una pequeña dinámica en la cual nosotros tenemos esta red, y en las ciudades inteligentes pues una de las partes más importantes son los edificios, que se convierten en edificios inteligentes. Finalmente, lo que es la integración de todos estos servicios, como es la energización, lo que es las redes de gas, lo que es las redes de generación renovables, pues representan la interconectividad a las ciudades para poder alimentar de la manera más limpia y sustentable para el planeta. Si vemos, tenemos lo que son, ahorita vamos a ver la integración holística de todos estos sistemas de la parte de lo que es ABB, y pretendemos ser una fuente confiable para solución de los problemas que representan las ciudades, para hacerlo más benéficos a lo que es el medio ambiente. De esta forma,
nosotros promovemos lo que es un uso inteligente de la energía, tanto para los usuarios como para las instituciones que prestan el servicio de la carga de vehículos eléctricos, integrando lo que son las energías renovables, los medios de respaldo energético y también lo que es la interconexión con la red, siempre gestionando de la manera más adecuada lo que es el uso en estacionamientos, el uso de flotillas. En este caso vamos a ver cómo evoluciona a tener un sistema para proveer lo que es la red de transporte público, y contamos con soluciones que son dinámicas para poder escalarlas en su momento e ir integrando lo que es esta movilidad de transporte hacia lo que son las ciudades. O sea, entonces, este es uno de los puntos que quería mencionar. Contamos también, como les mencionaba, en la parte de una ciudad inteligente, pues la movilidad eléctrica es una propuesta bastante integral. Entonces, queremos ser ocupar todo este respaldo que contamos en ABB desde hace 130 años, poner la experiencia que nosotros estamos fungiendo dentro de las diferentes entidades, tanto industria como edificios, como gubernamentales, para ser un solucionador de problemas en lo que es la movilidad eléctrica y, como mencionaban anteriormente, tener la resolución de este tipo de nuevas tecnologías que se están integrando a nuestra vida cotidiana. De esta forma, podemos ver en un estacionamiento también cómo podemos interactuar para que los usuarios mismos tengan la facultad de poder utilizar lo que es el Internet de las cosas en los sistemas de transporte. Y bueno, una de las cuestiones que vamos a hablar un poco más adelante es cómo integramos a la sociedad para que sean utilitarios de estos sistemas, pudiendo ver qué equipo está utilizado en tal momento, y si yo en una aplicación de teléfono veo que al lugar a donde voy no está disponible la energía porque la utility no está en ese momento disponible, o porque los cargadores están ocupados con un vehículo, pueda ir a otro sistema y conectar mi auto de una manera más inteligente sin detener lo que son mis actividades rutinarias. ¿Sale? Voy a regresar un poco a lo que es la presentación y ahora sí vamos a ver esta es la gama, porque ahora una cuestión es el concepto y ahora cómo lo vemos, cómo lo vamos a encontrar en las calles. Tenemos cargadores de corriente alterna, que son los que son de carga un poco más elongada en el tiempo. Es decir, tenemos que esperar un poco más para que cargue nuestro vehículo. Y de ahí en adelante contamos con cargadores de corriente directa, que son cargadores de carga un poco más rápida para los vehículos, pasando por cargadores que son de pared, cargadores que son tipo electrolinera, que hoy en día es el concepto en América Latina, como lo conocemos, electrolinera o punto de carga. Tenemos cargadores secuenciales para lo que son flotillas de vehículos que pernoctan. Estos son ya para buses o para camiones de transporte pesado. Valga el comentario, ya somos usuarios de estos en Estados Unidos, en México contamos con algunos de estos. Me parece que Brasil también ya cuenta, y Chile. Entonces, realmente van más avanzados en Sudamérica, son siendo honestos, pero bueno, en México contamos ya con un fabricante que está desarrollando camiones de transporte y ABB les ha suministrado este sistema de recarga. Tenemos carga ultra rápida para vehículos. También en México contamos con 9 unidades de estas para marca de lujo, en la cual proponen cada vez baterías de mayor autonomía, y para esto requieren lo que es cargas cada vez más rápidas. Antiguamente, hace 10 años, hace 8 años, si cargábamos con un cargador como pues teníamos la posibilidad de en 30-35 minutos cargar un vehículo. Pero hoy que los vehículos tienen más larga autonomía, pues un cargador regular me va a tardar hasta 2 horas en cargar un vehículo. Una carga ultra rápida nuevamente me regresa a tener, si bien en 20 minutos, posiblemente hasta en 15 minutos la carga de un vehículo que ya recorre alrededor de 600 kilómetros de distancias. Entonces, en carreteras estaríamos planificando tener carga ultra rápida. Y finalmente, este cargador que lo queremos tener en Latinoamérica, queremos que si en la noche estamos cargando un vehículo en un centro de transporte donde estamos cargando personas para
para subirlas a un vehículo público, entonces tener un realce de energía para llevarlo a lo que es a su siguiente destino o llevarlo ya a su patio de encierro y seguir cargando. Pero si se dan cuenta, esta tecnología comparte la infraestructura para que no sea exclusiva nada más para vehículos. Si este cargador se conecta a una torre de vehículos, también este cargador puede suministrar a un transporte público o incluso a un medio nocturno de carga. Entonces, esta es una compatibilización que tratamos de hacer en nuestros sistemas para que estemos siempre teniendo la energización de una ciudad que se convierta en lo más óptimo el uso de la energía. Y nuevamente tener lo que es un servicio y un mantenimiento que tenemos que reconocer que es algo que nos hace falta en Latinoamérica, el dar el mantenimiento adecuado a la infraestructura eléctrica. Entonces, sí. 3 minutos, 3 minutos. 3 minutos, gracias, ingeniero Sidney. Y bueno, simplemente aquí, para concluir, este es el modelo de integración que estamos planeando para que la sociedad, los participantes como instaladores, los expertos en software, se alleguen, se unan a este esfuerzo que hacemos todas las empresas en la movilidad eléctrica. Contamos con la persona que es propietaria de lo que es la instalación. Ellos tendrían que ver la interconexión con la utility o con el suministrador de energía y ver si requieren lo que es el sistema de almacenamiento de baterías. Hoy en día, para la sustentabilidad del planeta, ya no estamos pensando en tener generadores de diésel porque es contaminar nuevamente el medio ambiente. Entonces, tener lo que es baterías de almacenamiento de energía. Luego, contar con un sistema de interconexión que se conecta, esto es importante, no nada más en el equipo se va a respaldar la información, sino se va a una conectividad en la nube, en los servidores públicos, en la cual esta información siempre va a descargar la energía que pudiera no estar disponible en ese momento en el cargador. Entonces yo como usuario administrador de estacionamiento, puedo llevar a cabo lo que es sacar los datos y si en ese momento no hay conectividad con el equipo, en la nube está respaldada toda esta información y siempre tenerla disponible. Y tenemos otro software que es el de servicio. Este software es para estar siempre pendiente de qué le duele al equipo. Si la energía eléctrica no es suficiente, si está dañado un cable, si está dañado la pantalla, si tiene un sistema interno de daño o que requiera un reemplazo, nos va a avisar el equipo. Este sistema está rastreado en todo momento desde Houston, Estados Unidos, para todo Latinoamérica. Y nuestros equipos están preparados con antenas que están todo el tiempo mandando esa señalización. Es un software que nos puede dar mucha versatilidad. Finalmente, podemos darle el servicio a nuestros usuarios a través de aplicaciones, poniendo disponible la información que emite el cargador y como les explicaba, que en un teléfono o en una tablet veamos si el equipo está funcional, si el equipo no le falta algún elemento y esto sería una propuesta de valor que hacemos para integrar a la sociedad y a los participantes en la movilidad eléctrica. Hasta aquí mi participación para dar la buena nota de los demás participantes que nos van a ayudar. Muchas gracias. Ok, muito obrigado, Alan, muito obrigado. O que nós temos aqui e vimos na apresentação do Alan foi os aspectos, né, de se implementar a mobilidade elétrica com o respaldo de empresas, como é o caso da ABB, que ele mencionou, e outras que estão no mercado competindo, em criar as condições para que as pessoas possam optar por essa troca, por essa nova forma de mobilidade elétrica. Mas aqui nas nossas apresentações, não vamos fazer muitos comentários agora, vamos deixar para o final. A nossa próxima convidada é a professora Flávia Consoni. Como viram, o Alan falou sobre mobilidade elétrica em cidades inteligentes. Viram a relevância que ele deu ao aspecto da inteligência na cidade. A professora Flávia vai focar em políticas públicas na promoção da mobilidade elétrica, ações que estão em curso na América Latina. A professora ela é doutora do Programa de Pós-Graduação em Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências da Unicamp. Ela é fundadora e coordenadora do LEVE,
LEV significa Laboratório de Estudos do Veículo Elétrico. Ela orienta pesquisas na graduação, na pós-graduação, sobre cidades inteligentes e mobilidade de baixa emissão. Ela tem um foco particular na governança e nas políticas públicas que promovem a mobilidade elétrica. Ela é coordenadora do curso de extensão de mobilidade elétrica, que foca políticas, planejamentos e modelos de negócio, e é oferecido pela Escola de Extensão da Unicamp. É membro do Conselho de Ciência e Tecnologia da Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica. E ela tem parcerias para realizar suas pesquisas. Uma delas com a Agência de Cooperação Alemã, o GIZ, no âmbito do PROMOB-E, que é o Projeto de Sistemas de Propulsão Eficiente. Também tem parceria com a Companhia Paulista de Força e Luz, em projetos de pesquisa e desenvolvimento promovidos pela ANEEL, e também com a UNICA, que é a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, que produz álcool, etanol, numa pesquisa que busca para convergência, foca na convergência entre as rotas tecnológicas, no caso, o etanol e a mobilidade elétrica. Professora Flávia, os próximos 15 minutos são seus. Muito obrigada, professor Sidney. Por favor, controle aí o nosso tempo, né? E quero aqui começar dando um bom dia a todos vocês que estão aqui nos acompanhando, agradecer muito por esse convite, por essa oportunidade de trazer essa discussão sobre mobilidade elétrica, que é algo tão, né, tão latente nos dias de hoje. Esse tema ele já se mostra como uma grande realidade em vários mercados de países, sobretudo de países do Sul, e abrir esse espaço para a gente olhar para a América Latina, ver onde estamos caminhando, né? E quais as nossas possibilidades, os nossos desafios. E mais do que tudo, eu acho que é importante a gente ver o que a gente ganha ao entrar nessa rota, né? Ao nos aproximarmos aí da discussão sobre a mobilidade elétrica. Então, agradeço muito por esse espaço, né? E queria aqui dizer que, na minha fala, né, eu acho que o professor Sidney já fez aqui toda essa introdução, mas eu queria novamente deixar os agradecimentos ao meu time de pesquisadores lá da Unicamp, do nosso grupo de estudo do LEV, Laboratório de Estudos do Veículo Elétrico, e dizer que essas reflexões aqui, elas são parte dos nossos trabalhos dos últimos aí 6 anos, né? O professor Nivaldi estava dizendo que o Gisel já está completando 25 anos, que bacana, né? 20 ou 25 anos, né? Nós ainda somos um grupo que estamos caminhando, mas que estamos aqui trazendo boas reflexões para esse debate, né? Então, eu não estou conseguindo... deu certo. Então, o que eu quero fazer em 15 minutos? Vai ser rápido, ainda bem que a gente tem um tempo aqui para discutir, né? É trazer uma visão geral sobre a América Latina e depois falar um pouquinho para o Brasil. E já começo aqui falando sobre a América Latina, usando aqui um dos slides que a gente tem desenvolvido. Nós estamos aí, das nossas pesquisas com um PID ANEEL, e a gente está olhando para protagonismos de cidades, que está inserido aí no seu protagonismo de países, e com um olhar, neste momento, a gente está focando muito para o caso da América Latina e tentando ver sinalizações, né? Para onde como que a América Latina está olhando para a discussão da mobilidade elétrica, e como eu disse, ela já se mostra como uma realidade em vários mercados, né? Uma aposta aí para aqueles vários vetores que o professor Sidney estava dizendo no início, né? E pegando um pouquinho da apresentação do Alan, né? Como é interessante a gente ver que temos aí várias tecnologias disponíveis. Por que elas ainda não estão no mercado? E aí eu respondo para vocês: o papel da política pública, do direcionamento, da construção nacional, né, das escolhas que são feitas é fundamental.
Este é um slide que mostra um overview sobre os países aqui da América Latina em relação a compromissos que já foram publicamente assumidos com o tema. E a gente pode ver, começou, né, Costa Rica e Chile foram um dos primeiros que se posicionaram lançando estratégias nacionais de eletromobilidade. Em Costa Rica, a gente tem, além dessa estratégia, desse plano, também temos uma lei que está voltada aí à promoção do transporte elétrico. Então, Colômbia, né, que logo em seguida, né, o Javier deve trazer aqui muitas informações sobre Colômbia, né, que também, olha, Chile e Colômbia estão aí super protagonistas, né, na inserção de modais elétricos de transporte público. Panamá também tem um projeto de lei aprovado em 2019 e recentemente, mês passado, né, o Equador também se coloca como uma estratégia nacional para a mobilidade elétrica. O que isso significa, né? Significa que esses países eles já estão dando uma certa garantia interna e direcionamento para os atores do país. Olha, para onde nós podemos caminhar, né? E mais do que isso, além da gente ter esses planos, leis, compromissos, né? A gente tem algo que é muito importante que ainda é ausente no Brasil, que são essas metas, né? O que a gente está projetando para o futuro em relação a esses modais, né? Eu não tenho aqui a expectativa de que vocês consigam ler todas essas metas que são colocadas, então vocês vão acreditar em mim, né, no resumo que eu vou fazer, mas temos ali compromissos que são colocados em relação a modais, a veículos leves, né, mas, sobretudo, a gente começa a ver um direcionamento na região sobre o transporte público eletrificado. Então, a gente está falando aqui das cidades, do espaço urbano, e temos aí, né, o professor Sidney falou de vários importantes vetores que puxam a mobilidade elétrica, né? Ele falou de competitividade, ele falou de segurança energética, mas aqui na América Latina a gente vê dois vetores muito fortes e que estão sendo aí protagonizados pelo poder público, que é a qualidade do ar dos centros urbanos e a questão de aquecimento global, né, compromissos internacionais que são assumidos, né? Então, é interessante a gente ver, né, algumas iniciativas, Colômbia mesmo, a partir do próximo ano, né, ela já coloca, além do protagonismo de países, a gente tem protagonismo de algumas cidades, né? No caso de Colômbia, de que agora vai ter a inserção apenas de ônibus elétricos, no caso do Chile, que tem ali também centenas de unidades de ônibus elétricos já em circulação em Santiago do Chile. Interessante também a gente ver a cidade do México, em que o país ainda não tem um plano, uma lei, mas a cidade do México já tem uma estratégia de mobilidade elétrica de 2018 e que coloca como um dos direcionamentos das diretrizes reduzir a emissão de poluentes na cidade. Então, a gente tem aí compromissos com trólebus, né? Já temos trólebus na cidade e temos aí compromissos de ter a compra de pelo menos mais 500 trólebus nos próximos anos. E aqui eu resumo um pouco da América Latina, dizendo que, como a gente vai entender, né, a eletromobilidade na América Latina, ela está indo para essa direção. Não que os carros não vão ser eletrificados, os veículos leves, mas é a força do transporte público que tem se colocado, e aí o papel da política pública muito mais direcionado e visando, né? Então, aqui é um retrato bem recente, né, de como que a gente mostra esse cenário atual, né? A gente pode ver aqui que os números estão sempre em escala crescente. E isso é algo que, quando a gente vai olhar para a mobilidade elétrica para o Brasil, né, a gente precisa prestar muito atenção nesse movimento. Nós éramos, pelo menos, ainda somos, né, um dos principais exportadores de ônibus para a América Latina, né? A América Latina está caminhando, então, para essa baixa emissão, para essa descarbonização do transporte público, e é algo que já começa a nos
nos colocar aí, né, o sinalzinho de alerta, vamos olhar o que está acontecendo com os nossos vizinhos, né? Esse é um retrato sobre o Brasil, como que está o nosso mercado, e a gente vê, né, a parte de cima eu mostro só os veículos leves, na parte de baixo eu estou mostrando um cenário para ônibus elétricos. Então, o que a gente vê? A gente vê que, em termos de ônibus, a gente tem ainda são números pequenos, mas aí com possibilidade de ampliar isso. Não dá tempo de eu falar aqui, mas, enfim, vale muito prestar a atenção no que a cidade de São Paulo está fazendo, com compromissos, né, de licitação de transporte, e uma lei do clima para a cidade de São Paulo, que também busca descarbonizar o transporte público nos próximos 20 anos, e o protagonismo também do estado de São Paulo, né? Os maiores inserções, maiores mercados para ônibus elétrico ainda estão aqui neste estado. Para veículos leves, a gente vê que o nosso mercado está sendo essencialmente o mercado de híbridos. O que são os veículos híbridos? Não tem tomada, né? Mas temos coisas interessantes, que é o veículo híbrido flex, em que a gente pode olhar, então, essa nossa expertise do etanol. Então, praticamente aí 3/4 do nosso mercado, né, ele está composto por veículos híbridos e caminhando ainda com os veículos mais conexão com rede, né? Aqui eu vou fazer um consenso, estou até preocupada com o meu tempo, professor Sidney, acho que dá um pouquinho mais, né? Vou fazer aqui um consenso, um apanhado sobre o que a gente vê, né, o que a gente poderia falar de Brasil, né? E aqui o que eu quero dizer para vocês é aquela força, né? Aquela força que puxa o país para a eletrificação. A gente vai eletrificar por quê? Bom, não sabemos ainda. Essa resposta, não temos aqueles vetores, novamente, né, que o professor Sidney colocou no início, de mudanças climáticas, dependência de petróleo, saúde pública, ou mesmo competitividade das indústrias. A gente não tem nenhum que se destaque e fala, é esse, né, que eu vou tirar da cartola. Isso falando em termos de país. Em termos de cidades, a gente começa, sim, a ter o vetor saúde pública puxando muitos desenvolvimentos. Então, o que significa que ainda não temos esse consenso nacional em torno, né? Vamos caminhar para a eletrificação, qual é as nossas escolhas, né? Não temos metas também, tá? Aquilo que eu mostrei, América Latina, alguns países colocam metas já, metas de país. No Brasil ainda não temos, né? Porque eu acho que logo teremos movimentos nessa direção, né? Veículos elétricos também, eles não são objeto de estímulos direto, ainda que temos, sim, políticas públicas, tá? Falar que o Brasil não tem política pública para a mobilidade elétrica não é real. O que a gente não tem é aquela robustez, né? Aquele direcionamento, aquela articulação entre atores, né? Aqui eu também mostro os resultados dos nossos estudos lá na Unicamp, né? Esse é um trabalho que nós levantamos todos os projetos, políticas, ações que essas agências, né, de financiamento da ciência e tecnologia no Brasil empreenderam no tema da mobilidade elétrica. E a gente encontra vários projetos já desde os anos 2000, né? E podemos falar de protagonismos aqui, FINEP, né? FINEP, em 2002, teve um projeto aqui no Brasil para sistema de célula de combustível. Olha isso, bem assim, antenado, né? Mas o projeto foi descontinuado em 2007, né? Então, aí a gente tem também, Inova Energia foi um projeto muito interessante, e até tinha linhas de financiamento para instalação de eletropostos em 2013. Em 2013, a gente não tinha uma regulação no Brasil ainda para a comercialização de energia elétrica, que só chegou em 2018, né? Bom, enfim, temos também 3 minutos? 3 minutos. Ok. BNDES com várias linhas, né?
inclusive com financiamento aqui, olha, vamos ter resultado nos próximos anos ou meses, né, de investir num eletroposto nacional. Então, foram projetos financiados, né, BNDES tem financiado também, enfim, várias linhas, às vezes até em fundo perdido, né, mas, essencialmente, o que a gente tem que olhar com muita atenção para o Brasil é o papel da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, e aí a gente volta naquele nosso debate do nosso ecossistema, né? A gente tem que falar de mobilidade elétrica como além do setor automotivo, e assim é algo de ruptura mesmo no Brasil, porque eles aprovaram 32 projetos com o setor de energia e que vamos ter aí muitas novidades no campo da mobilidade nos próximos anos. Essa também é uma outra iniciativa que vale muito a gente prestar atenção, porque um dos problemas do diagnóstico que eu falava lá atrás é que no Brasil a gente não tem muita articulação, muita robustez nas políticas e os atores não se conversam. Nós temos agora a Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica, né? Uma criança, ainda um bebê, tem 1 ano de vida, mas que tem buscado trazer respostas a estas ausências, né? A essa articulação entre atores. E aqui o meu último slide é só para mostrar e responder uma pergunta que eu disse anteriormente, né? Ganhamos, enquanto América Latina, em avançar na mobilidade elétrica, e o Brasil? O que o Brasil ganha? E aqui eu resumo alguns aspectos que a gente tem que prestar atenção, né? Primeiro, né, nós estamos falando de uma transição energética necessária para o mundo e que o Brasil tem uma matriz renovável e que ele pode ser alinhado assim, a esse desenvolvimento. Temos aqui essa tecnologia do etanol, que, olha, 40 anos de pesquisa, investimento e aprendizado, não se desperdiça isso. Então, a gente tem que nós precisamos ser criativos para alinhar o que a gente já tem e como isso se combina com o tema da mobilidade elétrica, e há possibilidades e há rotas de convergências, e, sobretudo, a gente tem que pensar também nas nossas indústrias. O Brasil tem uma indústria forte e que precisa estar antenada a esses desenvolvimentos internacionais, até para a gente poder se colocar aí como protagonista no setor, né? Perdão se eu passei no meu tempo, se falei muito rápido, espero que as perguntas venham na sequência. Professor Sidney, obrigada aí pela paciência. Muito obrigado, professora Flávia. Precisíssima, exatamente nos 15 minutos. Isso é uma habilidade de sala de aula, né? Muito bom. Muito obrigado, professora. Muito obrigado. Logicamente, as perguntas para a professora vão ser encaminhadas ao final da nossa apresentação. Muito bem. Agora, nós temos um Javier Rosero Garcia, com o tema O Avanço da Mobilidade Elétrica na Colômbia. O Javier é engenheiro elétrico pela Universidade del Valle de Cali, na Colômbia. Ele trabalhou em construção e manutenção de sistemas de energia e subestações em Bogotá, na Colômbia. Portanto, já esteve lá com as mãos na massa, né, com a parte de energia elétrica. É doutorado na Universidade Politécnica da Catalunha, em Barcelona. Fez mestrado em administração pela Universidade Nacional da Colômbia. Trabalhou na BB, em Barcelona, como gestor de serviços relacionados aos produtos, dando suporte técnico em máquinas elétricas e drives para o setor industrial e geração eólica. Desde 2010, ele é professor do Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica da Universidade Nacional da Colômbia, em Bogotá. Tem mais de 80 publicações em revistas e conferências do IEEE, do IEEE. É membro do Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica da Sociedade Internacional de Automação, do IEEE. Tem mais de 10 anos de experiência em modelagem, simulação e controle de máquinas e acionamentos elétricos na área de mobilidade elétrica e redes inteligentes.
Hoje, ele é professor titular da Universidade Nacional da Colômbia e diretor do grupo de pesquisa de Electrical Machines and Drives. Professor Javier, os próximos 15 minutos são seus. Muchas gracias, Sidney. Muy amable, un placer estar acá. Muchísimas gracias por la presentación. Y creo que les voy a dar, digamos, una presentación de lo que se ha venido dando en Colombia y partiendo de dos partes, ¿no? Digamos, de dos bases. La primera es que la movilidad eléctrica se da con una justificación de sostenibilidad, cambio climático, o sea, la reducción de fuentes de carbono con movilidad eléctrica. Y la segunda parte, digamos, o base es que la movilidad eléctrica no se da sola, se da con la integración de los elementos de Smart Grid, podríamos decirlos, o de los otros elementos de la red eléctrica e incluso de la ciudad, ¿no? Luego de esto, por eso voy a enlazar un poco la movilidad eléctrica con recursos energéticos distribuidos, medición inteligente y demás. Entonces, estamos hablando que la movilidad eléctrica, digamos, dentro de lo que antes era la red eléctrica, ahora viene un nuevo actor como es el vehículo eléctrico y va a comenzar a interactuar de forma bidireccional, donde está el elemento principal de esa interacción, que es en los sistemas de recarga, que no es uno solos. Pero la capacidad de poder coordinar esos elementos de recarga, de poder gestionar y reducir picos o interactuar que no afecten esa interacción del vehículo con la red eléctrica, pues nos genera unos retos a nivel de ingeniería, a nivel de desarrollo y despliegue tecnológico que faciliten la integración del vehículo eléctrico a la red y finalmente pues el vehículo cumpla una función dentro de una ciudad, de una Smart Cities. Entonces, fíjense que lo que estamos diciendo es que el vehículo eléctrico, por supuesto, debe ser capaz, digamos, de tener una tecnología de automatización que le permita esa interacción de forma bidireccional, no solamente la parte de consumo e incluso de inyección de energía a la red, sino a nivel de información y de elementos de comunicación. Y en ese momento crean otras expectativas, digamos, de movilidad eléctrica, de tal manera que el vehículo puede ayudar a elementos de una microred, en el caso de suplir algunos elementos de energía en puntos localizados o gestionar y regular potencia activa o reactiva, ¿no? En Colombia, fíjense que hay una política importante desde 2015 hasta la actualidad, con iniciativas que han venido del Ministerio de Minas y Energía, acá con el Ideario 2050, con el Plan Energético 2050, donde se establecen metas y se establecen políticas importantes de cara a hacer el uso eficiente en el tema de transporte, lo vamos a ver por qué, y ya se deja en firme para los siguientes años con estos dos COMPES, que es la política a largo plazo que se define por la Dirección Nacional de Planeación, donde estamos haciendo una transición de los usos de las energías a una movilidad sostenible para todos los segmentos de Colombia. Y acá igualmente, basados en lo que les decía, en ambiente y desarrollo sostenible, buscamos que ese transporte pues obviamente sea sostenible. Incluso aquí ya estamos hablando no solamente de ciudades, sino también digamos de movilidad particular, de vehículos para transporte público, sino también para movilidad en temas de ríos, puertos, trenes y tranvías, ¿no? Que también hay un reto importante y entraría dentro de lo que es la movilidad eléctrica. Y acá fíjense, iniciativas ya privadas con empresas, operadores de red y demás, vienen trabajando desde 2017, 2016, con la movilidad eléctrica es uno de los elementos importantes que impulsan la red eléctrica colombiana, ¿no? Al final del día también esta estrategia de movilidad eléctrica con el aporte al cambio climático, están impulsando la integración de vehículos eléctricos en flotas públicas, en flotas para servicios públicos, demás, vehículos taxis y algunos elementos de vehículos particulares. Pero finalmente segmentos importantes, desde una bicicleta,
hasta buses, digamos, para transporte público, pasando por taxis o segmentos, digamos, de flotas logísticas y demás, es donde se está generando un incremento importante de estas tecnologías. Sin dejar de lado, pues obviamente que necesitamos una energía eficiente, que las tecnologías deben ser cada vez más limpias en el transporte, en el sector transporte, que es uno de los que emite más de CO2 en el país, lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Y finalmente, que la manera en que llega a tener un porcentaje importante de consumo de energía eléctrica, pues no debemos perder de vista de que la energía debe ser eficiente en su totalidad, debe ser diversificada en su canasta de tal manera que yo pueda suplir energía con fuentes convencionales o con centrales hidroeléctricas y además darle ese esquema de universalización y accesibilidad del servicio de energía para todo nuestro país, ¿vale? Entonces, fíjense el cambio significativo en el sector de transporte desde hace ya varios años, en el 75 versus 2018, los últimos años, el porcentaje de consumo energético, digamos, basados en el oil and gas para el sector transporte, ¿no? Este que está aquí en verde, pues obviamente ha llegado a un 43%. Por eso, digamos, esas políticas que les acabo de mostrar, tanto por el Ministerio de Minas y Energía como el Ministerio de Ambiente, buscan incrementar, digamos, sistemas de transporte de bajo carbono, en el caso movilidad eléctrica, en algunos aspectos híbridos, pero en su gran mayoría de sistemas eléctricos. Y en estas apuestas de planificación, digamos, para los siguientes años, el itinerario 2050 del Ministerio, pues está diciendo que la electricidad ya desde 2020 de forma incipiente, 2030 ya debería tener un porcentaje del 3-4% de consumo de energía para suplir la energía de los sistemas, de sistemas de movilidad, digamos, ¿no? De buses, tranvías, vehículos y demás particulares. Sabemos que los otros sistemas van a seguir siendo importantes, cada día menos, como lo ven ustedes acá, pero finalmente el reto es incrementar en esa diversidad de uso de energía para el sector transportes y que sea eléctrico. Y que esta energía eléctrica, pues obviamente venga de integración de fuentes no convencionales de energía, que tenga todo un sistema de gestión de esa información y de la integración entre el vehículo y la red eléctrica, ¿vale? Entonces, como metas a 2030 buscamos que el 14% de las flotas en Colombia pues sean eléctricos. Vamos en un muy buen avance. En los últimos años se ha crecido sustancialmente porque algunos sistemas de transporte, porque empresas como flotas que han visto un gran potencial de cara a que la tecnología hoy en día ya es asequible, tiene un costo menor, ya se han quitado esos mitos de que no tenía autonomía, de que era pesado, de que tenía otras dificultades. Hoy en día ya estamos hablando de que la tecnología es madura y es competitiva frente a cualquier vehículo de combustión interna y por tanto el reto es ya buscar implementarlo y generarle beneficios, ¿no? Beneficios que no solamente están en el uso de la movilidad como el vehículo eléctrico, sino la integración que tiene este vehículo sobre los demás aspectos de una red eléctrica. Acá como la capacidad de tener, digamos, baterías o almacenamiento de energía o tener energía limpia desde la generación hasta su uso y por tanto el elemento de medición inteligente que hace que esta interacción de energía y de transacciones se pueda dar por medio de la medición inteligente. Entonces, en resumen, estamos hablando un poco de esto. O sea, hay unas políticas muy fuertes en Colombia de estrategias a 2050, de COMPES con planificación nacional para los siguientes años que permiten implementar proyectos de movilidad eléctrica, digamos, desde una bicicleta hasta un tren, pasando por las calles, las ciudades de nuestras ciudades, pero también por los ríos y demás digamos, de nuestro país, ¿no? Y finalmente, en los últimos años ya se han comenzado a dar, esto es un proyecto que hicimos el año pasado, a cuantificar los beneficios económicos y el impacto en la reducción de gases de efecto invernadero producto de estas tecnologías, no solamente la vehículo eléctrico, sino las demás que vienen asociadas, porque como he dicho, tienen que estar interactuando unas de otras. Aquí solo un resumen, un poco de lo que ustedes ven acá, digamos, de la evolución en los últimos años que claramente están creciendo la adquisición de vehículos eléctricos, híbridos o
puros completamente, en diferentes segmentos utilitarios, automóviles, aunque estos son automóviles, no son para particulares, normalmente los compran empresas para algunas flotas, y todas las tecnologías, digamos, para buses y transporte masivo. Aquí la distribución obviamente concentrada, digamos, acá en Bogotá, en temas de Cundinamarca, temas de Atlántico Bolívar, y Cali y Medellín, digamos, Antioquia y Valle del Cauca son los que más vehículos han comenzado a integrar en estas diferentes flotas, ¿no? Saber que aquí se han generado también incentivos, digamos, del tema de poderlo usar sin pico y placa, incentivos para la adquisición, digamos, alguna reducción de los aranceles, incentivos para descuentos en los impuestos anuales que hacen el pago de estos vehículos, pero finalmente la ley ha promovido, digamos, la facilidad con que las empresas o los sectores terminen implementando la movilidad eléctrica como digamos, como un cambio frente a emitir menos, ¿no? Entonces, termino ya con esto. En la parte de conclusión, estamos diciendo que la movilidad eléctrica ha venido incursionando. Esto significa que la tecnología, o sea, el vehículo y el sistema de recarga se está usando, y por eso hablamos quizá un poco, aquí me detengo. Perdón. Digamos, estamos hablando de que el vehículo eléctrico como tal está interactuando aquí con la red, digamos, recibiendo en cierta manera energía, o sea, pero claramente hay una importancia de ir un poquito más allá, ¿no? Entonces, no solamente de tener esa interacción de recibir la energía, sino la capacidad que el vehículo podría llegar a tener a generar otros beneficios y otras funcionalidades. Esto quiere decir que dentro de la agregación de demanda yo podría incluir el vehículo eléctrico en esa interacción, de tal manera que yo puedo saber cuándo y cómo puede consumir esta energía, y dependiendo del precio o la forma que yo requiera de la red eléctrica, pues este sistema de energía en el vehículo o en mi casa, pues podría yo controlarlo, ¿no? Hacer elementos de eficiencia energética, de respuesta de la demanda, o tener algunas aplicaciones basadas ya en interacción con la red, un poco mayores, digamos. ¿Qué me exige esto? Niveles de automatización, ¿no?, que en cierto modo están dados por la interoperabilidad que debe haber entre el vehículo, el sistema de recarga y el sistema de control de la red eléctrica, la posibilidad de interactuar con diferente información del usuario final, por tanto plataformas que me facilitan esto, y finalmente pues el sistema de medición inteligente que me registra esas facilidades. Por eso digo que el vehículo eléctrico pues obviamente no está solo, porque justamente necesito integrar elementos que generen energía con fuentes convencionales de energía renovables y eficientes, elementos que me permitan acceder a esa información y poderlas controlar, digamos, como elementos de IoT en última milla, elementos de análisis y predicción de datos, digamos, de transacciones basadas en blockchain o otros elementos, no tiene por qué ser esta, el sistema de medición inteligente que me garantiza esa trazabilidad y esa interacción entre diferentes agentes, y todos los elementos de automatización de la red eléctrica entre el sistema de recarga y la infraestructura de red que suministra la energía, con sus protecciones, sus elementos de interoperabilidad de energía, pero también sobre todo de comunicaciones, ¿no? Entonces, en eso se encuentra el vehículo eléctrico, digamos, en Colombia, en esa parte inicial en que ya la tecnología es madura, que se está usando, que se le ve beneficio, que ya se están integrando en las plataformas, que tenemos sistemas de recarga que están operando, pero buscamos llevarlos a unos niveles mayores de interoperabilidad y de interacción entre el vehículo eléctrico, y esto ya es un reto que debemos hacer en los siguientes años, que nos permitan que en este caso que los vehículos puedan hacer parte de agregación de demanda, de dar respuesta a la demanda si se quisiera, tener capacidad de atender algunos elementos de suministro de energía en emergencias o apagones, cosas como estas, y finalmente en algún momento comportarse como unos sistemas de almacenamiento de energía y reguladores de frecuencia si se quisiera, con la capacidad de interacción que hay entre el vehículo eléctrico y la red eléctrica, ¿no? Todo esto nos exige interoperabilidad, elementos de ciberseguridad, interconexión de elementos de estas plataformas, generar mercados, y fíjense que estos son elementos ya de regulación y de política de cada país, donde el mercado lo posibilite y genere estos beneficios, ¿no? Entonces, Javier, sí. Javier, 3 minutos. Vale,
Perfecto, profesor Sid. Entonces, lo que estamos diciendo, y ya con esto termino, estamos diciendo que la movilidad eléctrica interactúa hacia la red eléctrica, la movilidad eléctrica interactúa hacia la ciudad inteligente, y la capacidad que tenemos de estos sistemas de poderles generar beneficios no solo por el uso de la energía y por la reducción de CO2 que puede tener porque usamos energía limpia, sino por la posibilidad de estos sistemas comenzar a generar otros beneficios, como que hacer un sistema de almacenamiento distribuido, con la capacidad de modificar el perfil de consumo de energía de un usuario en la manera que yo coordino el sistema de recarga de mi vehículo por medio de una plataforma y demás, y que estas deben interactuar desde centradas en un medidor inteligente entre el vehículo y la red, o entre mi casa y la red eléctrica, pasando por elementos de comunicación. Gestiono mis datos, soy capaz de tomar decisiones, ¿no? Y estas posibilidades son las que están abriendo quizá muchos beneficios a ciertas empresas que ya los han podido identificar, y les ha permitido viabilizar el proyecto pensando en otras aplicaciones diferentes, digamos, a la movilidad propiamente del vehículo, ¿no? Entonces el vehículo se vuelve, digamos, como ese ecosistema en el cual yo puedo interactuar con otras aplicaciones de cara a generar beneficios y obviamente rentabilizar mis procesos como empresa, ¿no? Entonces, creo que ese es el reto, saber que a nivel de desarrollo y características de desempeño del vehículo eléctrico han avanzado sustancialmente. Ahora el reto es integrarlo a nivel de ecosistema y generar beneficios, digamos, fundamentales para su operación. Creo que con esto termino y les agradezco mucho que me hayan escuchado. Muito bem, muito bom, Javier. Preciso. Você também, professor, né? Como a professora Flávia, na hora que dá o sinal, encerra a aula, porque já vem o outro professor para continuar a sessão. Muito obrigado a todos. As apresentações foram ótimas e muito bem organizadas e aqui apresentadas dentro do tempo perfeito, conforme programação. Olha, agora vamos para a parte das perguntas. Nós temos um número muito grande de perguntas e cabe a mim uma tarefa difícil de sintetizar as perguntas, e eu vou propor fazer as perguntas para cada um dos três palestrantes, e aí, em seguida, dar 3 minutos para cada palestrante responder as perguntas. Eu já resumi algumas perguntas em uma só frase, para podermos cumprir o tempo. Nós temos mais 15 minutos somente de atividade no webinar e, portanto, aqui vão as perguntas. Primeiro para o Alain, uma pergunta da Natália Maciel. Existe alguma tecnologia em desenvolvimento para carregamento de navios e metrôs? Os carregadores de veículos são bidirecionais para possibilitar que o veículo funcione como uma bateria, fornecendo energia à rede em função de algum acompanhamento de consumo? Para o Alain, do Lucas Zamboni, aqui a pergunta já veio em castelhano. Em sua opinião, quais são os principais obstáculos para a difusão da mobilidade elétrica e suas tecnologias em las cidades inteligentes? Traduzindo, na sua opinião, quais são os principais obstáculos para a difusão da mobilidade elétrica e suas tecnologias em cidades inteligentes? Para a Flávia, uma pergunta do Antônio Camargo. O consumo global de carvão e gás aumentam e a obsessão pode ser inevitável para as próximas décadas. Por que não pensar mais em híbridos plugáveis? Um modelo Prius moderno pode andar 40 quilômetros antes de se ligar na propulsão a combustão. Para Flávia ainda, em sua visão, quais seriam as prioridades para a articulação entre os diversos atores e direcionamento de políticas públicas e regulação de estímulo para a promoção da mobilidade elétrica no Brasil
e na América Latina, para Flávia e Antônio Camargo, uma garagem de ônibus em São Paulo recebeu um ônibus elétrico da BYD para testes. Só esta unidade obrigou a garagem a reformar a cabine de entrada de energia. E quando forem 100 unidades elétricas movidas a baterias, como ficará a rede? Flávia, você sintetiza isso para a resposta. Para o Javier tem também 3 perguntas, que são: Javier, atuando na universidade, qual é o posicionamento das universidades colombianas diante dessa possibilidade de crescimento rápido na mobilidade elétrica? Existe outra pergunta. Existem as competições de Fórmula Elétrica, a Fórmula E, que está sendo divulgado, os esportistas começam a acompanhar. Você acha que a Fórmula E pode ser um estímulo à popularização da ideia da mobilidade elétrica? E mais uma pergunta. Você sente que na Colômbia já existe um apoio popular à mobilidade elétrica? Ou seja, quanto é que a mobilidade elétrica já é uma percepção da população, uma vontade da população? Então, eu, pela ordem, começo aqui solicitando ao Alain que, por favor, em 3 minutos, responda as suas perguntas. Obrigado, Alain. Gracias, profesor. Sí, para Natalia nos preguntaba si existe una tecnología para cargamento de navíos y de metros. Sí, sí existe. De hecho, ya está aplicado en algunos puertos donde cuando llega el buque se puede interconectar a la red de energía de la CFE e incluso darle alimentación. Lo que sí es que los buques actualmente, sí hay algunos eléctricos, todavía no llegan a nuestro país, pero es algo importante para que cuando un buque está aparcado, por llamarlo así, dentro del puerto, no esté consumiendo su energía que genera, sino que esté conectado a la red eléctrica. Eso existe en nuestro puerto de Veracruz, en México. Otra cuestión, necesitamos una reglamentación bidireccional que nos permita hoy en día en México interconectar al vehículo y de regreso hacia la electricidad de las baterías hacia la red eléctrica, que es algo que explicó muy bien Javier, ya existe. Sin embargo, todavía en México no lo estamos poniendo en práctica porque no está la regulación permitida. Existe con las energías renovables, con las energías solares o las energías eólicas, pero para vehículos eléctricos en México todavía no lo hay. La tecnología está disponible y ya la están usando en Colombia por las regulaciones que nos están compartiendo, por ejemplo. Para Luca nos preguntaba cuáles son los principales obstáculos para la difusión de la movilidad y las tecnologías en las ciudades inteligentes. Principalmente es la regulación, la normativa, que tenga una base de cuáles son los lineamientos que tenemos que seguir tanto los fabricantes como los aplicadores de estas tecnologías. Sin embargo, si bien la normativa no existe, no quiere decir que no la estemos utilizando. La usamos de la manera más adecuada para la seguridad de las personas, la seguridad de las infraestructuras y el buen uso de la energía eléctrica. Otra cuestión es crear conciencia desde las instituciones. ABB está promoviendo para sus usuarios que se involucren en la movilidad eléctrica y está cambiando sus flotillas. Ya hay una iniciativa de cambio de flotillas. Tenemos 2 vehículos eléctricos y 4 híbridos que para el 2030 tendrán que ser prácticamente la mayoría de nuestros vehículos de uso de empresa ya conectados a la movilidad eléctrica. Y también lo está promoviendo para los edificios inteligentes, que bien las oficinas cuentan con sistemas de control de aire acondicionado, sistemas de control de presentaciones y el uso y encendido de la parte del alumbrado, que es un consumo importante en los edificios, para que siempre se use de manera adecuada. Y finalmente, pues el nivel educativo es algo que estamos promoviendo también, involucrarnos con las universidades y con instituciones académicas desde pequeños, para que los niños y los adolescentes ya estén con esa conciencia de que la tecnología va en avance para el beneficio de la ciudad inteligente. Obrigado, Alain. Obrigado.
Perdão. Professora Flávia, as perguntas já foram feitas? Quais são suas respostas? Nossa, vamos lá, vamos correr, né? Eu só tenho 3 minutos, né? 3 minutos. Então, vamos tentar ser objetivo. Qualquer coisa, eu deixo aqui o meu e-mail para conversar mais, tá? O Antônio estava falando, né, sobre por que a gente não investe com essa tecnologia do híbrido plug-in, né? O que eu te respondo, Antônio, essa é uma tecnologia de transição, assim como o híbrido plug-in tem se mostrado como uma transição. Os estudos, né, as pesquisas que lá de fora, né, dos mercados que estão mais consolidados, eles têm apontado para uma inclinação muito mais forte para o veículo elétrico bateria 100%. Por quê? Porque é uma tecnologia menos complexa, né, com menos partes. Mas a minha resposta para você é: nós vamos viver um processo de transição em que vamos ter combinações de mix de tecnologias. Para alguns mercados vai fazer sentido e para o elétrico, como é o caso da Noruega. A Noruega, se vocês olharem lá, os incentivos que ela dá para veículos elétricos a bateria, não é híbrido plug-in, não, é a bateria, são enormes. Por quê? Porque o país já definiu, eu quero elétrico aqui. Mas isso não vai ser a realidade, a gente vai ter várias escolhas e os mercados vão ter que se acomodar. Por exemplo, eu mostrei os números para o Brasil. Nós estamos caminhando para a eletrificação a partir dos híbridos. Híbridos flex, maravilha. Se for o híbrido plug-in flex, então com etanol, aí é o melhor dos cenários. E aí eu acho que eu puxo um pouco, né, para a pergunta do Luca. O que a gente deve olhar, né? Quais as prioridades da política? Eu vejo por aí, Luca. Acho que a gente tem que olhar para o nosso contexto, né? E para onde a gente vai sinalizar. Se a gente vai olhar para leves, né? Seria uma possibilidade da gente olhar, né, trazer algum direcionamento. Nós não temos esses direcionamentos em termos de política. Então, tá assim, bom, vamos olhar, mas como que a gente conduz isso, né? Enviesa um pouco mais. Então, os híbridos plugins a etanol aqui seria ótimo, né? Porque a gente caminha para uma transição, a gente mantém ainda muitos dos fornecedores do sistema de autopeças, que muitos deles serão deslocados desse sistema, né? Serão, porque o veículo elétrico vai dispensar muitas partes e componentes, né? Mas eu te falo também que uma aposta para o momento, eu vejo como sendo o transporte público também. É uma tecnologia cara, tem muitas resistências, só que o transporte público você tem um viés social muito amplo, né? Eu acho que e vai demandar dinheiro público. Então, considerando a nossa realidade, a nossa situação, que não tem recurso para nada, né? Então, se é para pôr recurso público, vamos colocar recurso público que tenha uma abrangência maior e que vai abarcar o maior número de pessoas. E para finalização, né? Você pergunta também de regulação, né? Somos um país ainda muito carente de regulação. Nós estamos hoje estudando cidades e a gente escuta de vários gestores públicos uma insegurança jurídica muito grande, de olhar para a mobilidade elétrica e falar: o que eu posso fazer? Trocar frota, né, pública seria excelente, porque você tem um efeito demonstrativo, né? Mas como que eu vou justificar para um Ministério Público que eu estou trocando a minha frota por um veículo 2, 3 vezes mais caro? Acabou meu tempo? Acabou meu tempo. Então tá bom, desculpa. Tá bom. Para a garagem eu respondi aqui no chat, né? Que acho que é uma iniciativa que já está tendo em São Paulo. Ok, obrigado, professora Flávia. Sem mais delongas, Javier, por favor, os seus comentários, as suas respuestas. Sí, gracias. Bueno, habiendo 3 preguntas, arranco con la primera, digamos, ¿qué rol cumple un poco la universidad dentro de este proceso? ¿No? Creo que es un rol, digamos, muy activo en 3 partes, ¿no? La evaluación del desempeño, o sea, poder probar estas tecnologías, ver que realmente están dando unos resultados como se venían haciendo desde 2010. Cada día, como he dicho, vemos tecnologías mucho más maduras que evolucionan, que nos dan un poco de esas prestaciones que se esperan y cada día más integradas a poder, digamos, usarlas dentro de una flota, de un sistema de control, de telegestión y demás.
La otra parte es la formación, digamos, el de usar vehículos eléctricos nos exige formar, digamos, desde el conductor hasta los operarios o profesionales que llevan estos proyectos, que deben saber de electricidad, de los riesgos, de las consideraciones de uso de estas tecnologías, de las posibilidades de tener más beneficios, de poder integrar datos a partir de la computadora central del vehículo, que me permitiría, por ejemplo, gestionar mejor mi flota en una ciudad, en una zona urbana, en un aeropuerto, cosas como estas, o integrarlas dentro de un edificio inteligente. Y la otra parte, todos los elementos de innovación, toda vez digamos que la movilidad eléctrica facilita, ¿no? O sea, hoy en día el motor eléctrico, las baterías y la electrónica de potencia son tecnologías bastante maduras, pero fácilmente, digamos, entre comillas, transferibles a que un centro de investigación o otros elementos puedan arrancar de lo que existe y poder generar desarrollos más acotados, acomodados o de mejor eficiencia para dar una solución específica a un segmento, ¿no? Entonces, estos desarrollos son, digamos, digamos que los países como Latinoamérica lo podrían dar, desarrollar elementos de control, elementos de gestión o de integración de plataformas para de gestionar estos elementos, ¿no? Entonces, ahí hay un reto importante, digamos, cómo podemos generar innovaciones y adecuaciones para dar soluciones locales, digamos, rápidamente a partir de la tecnología existente. El vehículo eléctrico, digamos, he dicho, las partes fundamentales de esta movilidad eléctrica están muy bien estudiadas, las podemos adoptar rápidamente y podemos generar nuevos desarrollos, ¿no? Como es el motor, la batería, la electrónica de potencia. Y la otra parte, quizá un poco que hay de apoyo popular o un poco hacia la sociedad, yo creo que hay dos partes grandes que se deben trabajar. La uno, la sensibilización, digamos, como decíamos, a nivel de flotas, a nivel de ministerios, a nivel de tomar decisiones, se rompió esa barrera se ha venido rompiendo desde hace 10 años, en el cual de que la movilidad eléctrica, el vehículo no te da la autonomía, que es muy pesado, que tiene otros riesgos. Eso se ha ido desmitificando, porque claramente hoy en día un vehículo eléctrico te puede ser competitivo, no en todos los segmentos, pero sí en muchos, y por tanto ahorita viene la sensibilización a un mayor número de población del común que pueda ver la movilidad eléctrica como un beneficio y una posibilidad, ¿no? Y la otra parte es juntar actores, ¿no? La movilidad eléctrica exige planificar a largo plazo. Planifico una ciudad donde va a haber un sistema de recarga, pero es que los urbanistas están pensando su ciudad por 20 años, o sea que llegamos un poquito tarde para instalar el sistema de recarga en esta calle. Entonces, juntar estos elementos son los que se vuelven una dificultad. Pensar que el vehículo nos ayuda a la seguridad de las vías, producto de cierta información que puede dar, pero si no la integro, no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, todos los elementos, digamos, de juntar la regulación con los intereses, digamos, de ciertos actores que quieren desarrollar negocios a partir, ¿no? Entonces, creo que el reto está un poco juntar los diferentes actores que puedan sumarse y trabajar en el mismo lado. Es un reto también fundamental, hablarnos entre todos. Ese es un reto. Con esto termino. Muchas gracias. Muito bem, muito obrigado, Javier. Eu agora tenho um pedido muito especial para todos. Abram suas câmeras para que a tela fique com o nosso rosto ali marcado, que vamos tirar uma foto para celebração do evento, né? Então, eu peço a todos, Anuska, Rubens, Hermínia, Tiago, Otávio, os demais que estão participando, abram suas câmeras um pouco para preenchermos a nossa tela aqui. Eu gostaria, então, de, ao finalizar, agradecer muito a participação de todos os palestrantes. Eu gostaria de prosseguir por mais umas 2 horas, mas o tempo encerra aqui, o que mostra que, possivelmente, teremos mais webinars para prosseguir na discussão desses temas. Eu gostaria de passar a palavra para o professor Nivaldi, mas, antes disso, lembrar que os que desejarem cópias das apresentações poderão solicitar por e-mail a Anuska. Todos vocês já têm o e-mail dela, e porque nas mensagens de inscrição assim receberam. E também no site do GESEL, no site principal do GESEL. Lá estará o link para obterem a cópia das apresentações. Passo a palavra, então, ao professor Nivaldi, para
suas, não derradeiras, mas suas palavras terminais, para suas palavras de finalização, porque, após o professor Nivaldi, vou pedir para que Alain, Flávia e Javier, em 10 segundos, digam até mais. Obrigado, professor. Eu fico em nome do GESEL e dessa parceria que nós já temos há tanto tempo com a CAIS, aqui na pessoa da Anushka, muito gratificado. Eu acho que as exposições da professora Flávia, do professor Javier e do Alain ajudam a nós construirmos, né, um enquadramento analítico para acompanhar esse processo de difusão da mobilidade elétrica nos diferentes segmentos, né, que a indústria automobilística oferece e em função das diferenciações que nós temos aqui nesse imenso continente. Muito produtivo, muito consistente, muito bem fundamentado. Eu agradeço a todos e, seguindo aqui a orientação e sugestão do professor Javier, eu passo inicialmente aqui, como um cavalheiro que eu sempre gosto de exercer, a palavra aqui à professora Flávia, depois ao Alain e depois ao Javier. Professora Flávia, por favor. Oh, professor Nivaldi, obrigada a todos aqui que acompanharam esse evento, né? Eu acho que, como palavras finais, né, eu queria deixar, assim, acho que essa mensagem, vamos ficar atentos, né, para essas transformações que estão em curso. A gente está falando aqui, essencialmente, de uma transição energética necessária. A mobilidade elétrica é um dos artefatos que se coloca como sendo uma solução para este caso, mas não é trivial, né? A gente tem N desafios e olhar para esses desafios significa, antes de tudo, olhar também para as nossas possibilidades enquanto país, né? É sempre importante a gente falar isso, o que a gente ganha e o que a gente perde, né? Então, acho que isso fica como... Eu falei muito rápido aqui, mas vamos fazer propaganda que a gente vai ter uma publicação mais à frente, né? E aí fica aí a vontade de ler um pouquinho mais. Já passei de 10 segundos. Obrigada a todos aí. Boa tarde. Alain. Muchas gracias. Muchas gracias. Bravo. La verdad es un honor estar con ustedes. Yo conozco este medio y agradecido de participar con ustedes. Un honor y un placer. Nada más el final mensaje es la responsabilidad de la transición hacia el buen uso de los recursos es responsabilidad de todos, no de un gobierno, no de una empresa, sino de cada persona. Manejar bien el agua, la electricidad y los recursos en beneficio del planeta. Gracias. Obrigado, Alain. Obrigado. Javier. Vale, muchas gracias. Solo un mensaje de decir que la movilidad eléctrica pues, se nos va a convertir en una realidad en nuestros países y el beneficio o el mayor beneficio que podamos tener se va a dar cuando seamos capaces de integrar todos los elementos, no el vehículo, sino los elementos del vehículo hacia la ciudad y el vehículo hacia el sistema de red eléctrica. Eso nos va a dar muchas posibilidades de generar beneficios y por tanto ya no va a ser una dificultad económica la integración de estas tecnologías. Muito obrigado, Javier. Bem, cabe a mim agora devolver a palavra ao professor Nivaldi, porque é ele quem gosta de passar a palavra para as moças, porque em seguida Anushka é quem vai nos falar. Professor Nivaldi. Então, Anushka. Que maravilha de evento. Muito obrigada a todos. Professor Sidney, pela condução do evento, foi fantástica. Também aprendemos bastante com seus comentários, muito oportunos e essa condução maravilhosa. Muito obrigada por estar aqui conosco. Flávia, que aula maravilhosa. Muito obrigada. Alain, aprendemos um pouquinho mais sobre a ABB, como ela vem trabalhando, como isso está inserido, né, no México como país. E sim, estou completamente de acordo com você, a responsabilidade é de todos. Cada um de nós podemos fazer um pouquinho, sim. Mas, claro, temos sempre que chamar atenção aos nossos gestores, as pessoas responsáveis pelas políticas públicas, pela regulamentação,
porque não adianta só criar as políticas, as leis, e não ter também, posteriormente, uma fiscalização para que tudo ocorra de maneira correta. Javier, fantástico saber que na Colômbia vocês estão tão avançados e com tantas novas tecnologias e informações, né, para que a gente aprenda mais um pouquinho. É essencial esse trabalho conjunto, essa troca de informações, essa criação de um networking sempre em prol do meio ambiente, da transição energética, do cuidado com o nosso planeta. Afinal, é aqui que a gente mora, né? Todos nós. Então, a Fundação Konrad Adenauer, através do seu Programa Regional de Segurança Energética e Mudança Climática, agradece mais uma vez a presença de todos. Professor Nivaldi, muito obrigada por essa parceria tão fantástica. As apresentações vão estar disponíveis. Por favor, eu já coloquei meu e-mail aqui no chat e em diversas outras comunicações, então vocês têm meu e-mail disponível e também a página, o website da Gisele, que eu também coloquei aqui no site, onde também terão as apresentações disponíveis. Obrigada a todos, obrigada aos nossos tradutores que aqui estavam e estão com a gente até agora, proporcionando essa tradução e a possibilidade, então, mais uma vez, de integrar, né, essa América Latina, que é tão grande e cheia de possibilidades. Obrigada ao Rubens, que também é nosso parceiro da Gisele, que aqui fez tudo para que isso acontecesse, a nossa equipe técnica, que sem vocês nós não conseguiríamos realizar tudo isso, e a todos por trás dos bastidores que nos ajudaram. Estamos aqui 10 minutos já posterior ao nosso horário, mas não tinha como ser diferente quando a gente consegue ter um debate tão bom e frutífero. Obrigada a todos. Vou pedir um último sorriso aqui para uma última fotografia, aqueles que puderem estar com suas câmeras abertas, e me despeço. Uma boa tarde. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Já foi, fiquem à vontade para deixar o evento, eu vou estar aqui acompanhando até o final. Boa tarde, obrigada. Até mais, gente. Até a próxima. Tchau. Graças a todos. Un honor, gracias. Até logo, tchau. Javier, graças. Flávia, muito obrigado. Professor Sidney, foi uma simpatia a sua Muito obrigado. intermediação, foi ótimo, muito bom mesmo. O tempo voa, né? Muito, é inacreditável. Quando a gente vê, já foi. Você fala, mas já... Danuska, parabéns. Olha... Bom, vamos lá, daqui a pouco eu tenho outro encontro. É muito bom quando a gente termina um evento com essa sensação de quero mais, não é? Porque isso nos anima a já começar a pensar no próximo. Não é? É isso aí. Com certeza. Muito bom. Muito obrigado a todos, viu? Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu, Anuska, pelo contato, tá? Imagina, Flávia, um prazer. Vamos continuar mantendo esse contato, que a gente ainda tem muito trabalho pela frente. Com certeza. Anuska, parabéns e cumprimente a equipe toda, viu? Com certeza. Todo o pessoal que esteve na organização, parabéns. Parabéns, professor Rubens, também, pelo apoio, pela fazer acontecer esse brilhante evento que aqui terminamos. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Tchau, muito obrigada, professor Sidney. Foi um prazer. Foi ótimo. Obrigado. Rubem, valeu. Valeu, Anuska. A gente se fala depois. Tchau, tchau. Tchau. Tiago, Nilson, muito obrigada. Temos aí ainda 11 participantes, pessoal saindo, né, aos pouquinhos. Anuska, quando for para encerrar, se avisa, Pode por favor. encerrar. Pode encerrar, eu consigo falar só com vocês? Não. Não, se encerrar, cai todo mundo.
Não tem problema, a gente fala ali pelo WhatsApp, então. Eu estou Muito encerrando. obrigado mais uma vez, a gente pode encerrar, por favor, só lembrando, vídeo, chat, perguntas e respostas, e aí as listas, tá? Ok. Obrigada a todos, gente, valeu, foi um sucesso.